Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um tema que foi sugestão de uma seguidora e grande amiga, a Kelly. Vamos falar de reciprocidade. Como desenvolver a reciprocidade nos nossos relacionamentos. O significado de reciprocidade é a qualidade ou caráter de ser recíproco, de correspondência mútua. Reciprocidade é mutualidade, ou seja, o ato de responder, de corresponder de alguma maneira a ações recebidas. E na definição atual do dicionário, reciprocidade é entendida como a prática de realizar trocas com outras pessoas em busca de um benefício comum. Gente, e antes da reciprocidade ser usada, ser transportada para o contexto social, essa palavra ela já existia em outras áreas, como na linguística, na filosofia, nas relações bancárias e até nas relações internacionais. E eu acho muito importante a gente saber, conhecer o significado delas nessas outras áreas, para a gente entender se realmente a empregamos corretamente no contexto social. Na linguística, a palavra reciprocidade é uma semântica que representa a relação entre vocábulos cujos sentidos contrários expressam uma relação recíproca, como marido e mulher, frio e quente. Já na filosofia, essa palavra ela era empregada no kantismo, a categoria de entendimento a partir da qual é possível o conhecimento da relação entre dois ou mais elementos quaisquer do mundo natural que são percebidos simultaneamente no espaço de forma complementar interativa. Então, eu não sei se vocês perceberam, mas nessas duas situações, nesses dois exemplos que eu dei para vocês, a reciprocidade está falando de complementaridade e não de igualdade. Guardem isso, tá? Já a reciprocidade bancária é um termo utilizado para indicar a concessão de crédito e empréstimos de um banco para clientes cujo retorno vão dar a esse banco. Nas relações internacionais, é utilizada quando um país dá e recebe vantagens e direitos de outro país. Aí vocês já percebem que nesses dois casos a reciprocidade está se referindo a uma moeda de troca. É muito importante a gente perceber aí, né, essas diferenças do significado. Mas como que essa palavra foi transportada e como ela é utilizada hoje no contexto social? Nos relacionamentos, reciprocidade significa dar e receber. Por isso, no amor, a reciprocidade significa que o amor é correspondido. E a reciprocidade ela é uma característica essencial na amizade, nos relacionamentos amorosos, em todas as relações, na realidade. Cada pessoa deve ser capaz de retribuir sentimentos de amor e amizade em relação a outras pessoas através de ações e de palavras. Para a psicologia social, as relações mútuas têm muito valor para a sociedade, porque elas contribuem para a conservação das normas sociais. É um conceito que está presente em várias culturas, em várias religiões, e é uma norma imprescindível para uma convivência social saudável. Mas, gente, nesse novo contexto de reciprocidade ligada às relações, nós podemos perceber que ela não é algo exato, definido, matemático. Porque, gente, os relacionamentos acontecem entre pessoas, seres humanos, diferentes entre si. Então, não pode ser exigida a reciprocidade como uma moeda de troca nas relações. Tipo assim, eu te dou isso, então você também me dá isso. Gente, eu acho fundamental a gente entender isso. Porque se a gente mantiver
nas nossas relações esse conceito de reciprocidade como uma moeda de troca, a gente corre o risco de nunca achar que estamos recebendo reciprocidade em nossas relações. A reciprocidade nos relacionamentos, gente, ela vai sendo construída e exige que as partes envolvidas estejam realmente investidas no sucesso da relação, para que ela cresça, se desenvolva e se fortaleça. Mas eu acho muito perigoso a gente desejar que esse investimento aconteça exatamente igual e na mesma proporção como uma moeda de troca. Pois as relações, elas são construídas com pessoas diferentes de nós, que possuem coisas diferentes a nos oferecer também. Gente, é como diz um ditado antigo que vocês já devem ter ouvido falar dele. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Cada um só pode dar o que tem. E é muito comum a gente ver hoje nos relacionamentos as pessoas cobrando receber exatamente o que deram. E quando não recebem, as pessoas acham que não estão sendo correspondidas, que não está havendo reciprocidade. Tipo assim, eu mandei 5 mensagens para ela hoje, ela só me enviou uma. Ou então, quando ele me manda mensagem, eu respondo na mesma hora, ele só me responde no outro dia. Ou eu liguei para ela 4 vezes essa semana e ela não me ligou nenhuma vez. Ou até então, eu dei um presente para ele muito mais caro do que ele me deu. Ou sempre que ela me chama para sair, eu vou. E quando eu a chamo, ela faz isso. Gente, será isso mesmo que é reciprocidade? Receber igual ao que você deu? Se você deu no Dia dos Namorados um presente de preço X, a outra pessoa tem que te dar um presente desse mesmo valor? Então, por que vocês se deram presentes? Gente, as pessoas são diferentes. Então, elas possuem coisas diferentes a ofertar. E elas também têm limitações diferentes da sua. É importantíssimo nos conscientizarmos de que cada um dá o que tem. Às vezes, a pessoa tem tempo e você não. Às vezes, ela tem paciência e você não. Às vezes, ela tem disponibilidade de ouvir, enquanto você prefere falar. Às vezes, ela tem dinheiro e você tem companheirismo. Às vezes, ela está passando por um problema e você está na melhor fase da sua vida. Já pararam para pensar sobre isso? Como que pode haver uma igualdade de ações, de ganhos, se as pessoas são diferentes e se cada um só dá o que tem? Então, essa retribuição que a gente espera, essa reciprocidade, ela realmente precisa ser igualzinho ao ato que a gente deu? A gente precisa receber o mesmo que a gente deu? Se a gente deu isso, é porque a gente tem isso. Talvez a gente esteja até recebendo o que nos falta e achando que não está tendo reciprocidade porque não recebemos exatamente igual o que demos, mas estamos recebendo mais o que precisamos, que é o que nos falta. E isso, gente, acontece até mesmo em relação ao amor. As pessoas que se sentiram amadas têm mais facilidade de serem amorosas, de dar amor. Já as pessoas que por algum motivo não se sentiram tão amadas, elas podem ter dificuldade de dar amor. Mas elas são capazes de dar outras coisas muito importantes, como lealdade, companheirismo, apoio em momentos difíceis. Gente, se a gente for capaz de compreender isso, nós podemos perceber que estávamos sim obtendo reciprocidade em vários relacionamentos que antes não percebíamos. Porque a reciprocidade é o fato de nos importarmos com a relação,
de desejarmos a continuidade e o desenvolvimento dela, oferecendo o que cada um tem de melhor para que isso aconteça. E às vezes, o seu melhor é diferente do melhor do outro, e na maioria das vezes é. Até mesmo, gente, a maneira de corresponder, ela pode variar de acordo com o momento e as circunstâncias de cada um. Pode acontecer um período em que você está investindo mais e que o outro, por algum motivo, não está conseguindo investir também. E já em outros períodos, o outro consegue investir e você não. Porque assim como na vida, os relacionamentos, eles são cíclicos também. E eles dependem de pessoas que passam por inúmeras circunstâncias diferentes. Vamos nos conscientizar disso. É muito importante sabermos para valorizar os relacionamentos que temos em nossa vida. E é lógico que para existir uma relação saudável em qualquer área da vida, é preciso se sentir retribuído. Sentir que o investimento ocorre dos dois lados. A reciprocidade, ela é fundamental nos nossos relacionamentos. E muitas vezes nós precisamos até mesmo eliminar as relações em que ela não existe, em qualquer área que seja. Às vezes num casamento onde só você se investe e se importa com a relação, nas amizades que não acrescentam nada de positivo na sua vida e até mesmo no trabalho, onde você dá o seu melhor e não sente que tem nenhuma possibilidade de desenvolvimento. Mas o que me preocupa na realidade, gente, é ver a forma como essa palavra caiu no uso comum, como uma forma de cobrar dos outros aspectos que não podem ser recebidos como um pagamento, e sim construídos em conjunto. Porque essa forma de enxergar e lidar com as limitações do outro pode fazer com que a gente deixe de enxergar outros aspectos que demonstram que a pessoa nos corresponde sim. Então, gente, eu vou dar um exemplo meu para vocês. Eu gosto sempre de trazer situações minhas para que vocês consigam se identificar. Gente, eu nunca gostei de telefone. Telefone que eu falo assim, de ligação, de telefonar. Não me perguntem por quê, porque eu ainda não descobri. Eu ainda não sei o porquê. Eu só sei que eu nunca gostei e sempre foi assim. Quando eu tenho que ligar para alguém, eu fico adiando, passa um dia, passa outro, até que não tem mais jeito e eu ligo. Ou quando não dá para adiar o dia, eu vou adiando a hora, né? Ai, mais tarde eu ligo, vou adiando até a hora que não tem mais jeito. Eu falo, não, agora eu tenho que ligar. Eu não sei o porquê dessa dificuldade minha. Mas, né, vocês podem já imaginar aí como que o WhatsApp já me salvou, né? Foi uma melhoria enorme na minha vida por causa disso. Mas então, se em algum relacionamento meu a pessoa se baseasse em quantas vezes ela me liga e quantas vezes eu ligo para ela, ela nunca sentiria que eu estou sendo recíproca, mesmo que eu correspondesse de inúmeras outras formas. Porque quem me conhece, gente, sabe que eu posso demorar dias para retornar uma ligação. Então, gente, vamos ter cuidado com essa medição da reciprocidade, porque ela nunca pode ser tão precisa quanto a gente gostaria que fosse, tá? E agora que já falamos da importância da reciprocidade, e mais ainda, já compreendemos que ela, como tudo na vida, não é de graça, não vem pronta, com manual de instruções, e sim, ela é construída pelas partes da relação e ela tem que ser trabalhada constantemente para o fortalecimento dos laços. Eu vou dar para vocês 6 dicas para desenvolver a reciprocidade nos nossos relacionamentos. Eu sei que vocês gostam de dicas, mas eu peço, gente, para vocês que vocês procurem colocá-las em prática. Porque todo o conteúdo que eu tô passando aqui para vocês, eu procuro trazer ações práticas pra gente não só aprender, mas pra gente nos transformar de verdade, transformar o nosso
comportamento. Porque, como eu sempre falo, conhecimento sem ação não traz transformação. Então, vamos colocar essas 6 dicas em prática no nosso relacionamento e depois vocês me contam se vocês não vão obter muito mais reciprocidade, tá? A primeira dica que eu dou para vocês é ter empatia. Uma relação equilibrada e saudável é baseada na empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. A empatia, ela nos ajuda a perceber as motivações da outra pessoa e assim compreendê-la muito mais. A segunda dica é a gratidão. Vocês já perceberam, né, gente, que todos os temas e conteúdos nossos, a gratidão aparece. E ela é muito importante nos relacionamentos também. Precisamos ser gratos a tudo o que o outro faz por nós ou pela relação, mesmo quando não seja exatamente o que você faria ou o que você esperava. Às vezes a gente espera que o marido da gente vai levar a gente para jantar e a gente chega em casa e ele fez um jantar para a gente. Temos que ser gratos, gente. A pessoa teve uma ação que demonstrou a importância do relacionamento para ela. Vamos ser gratos. Às vezes não era a ação que você esperava, mas há uma demonstração de importância do relacionamento. Então vamos ser gratos a tudo o que o outro faz pela gente ou pelo relacionamento. A terceira dica é saber ouvir. Gente, saber ouvir de verdade, na realidade, saber escutar, porque existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Ouvir, a gente ouve, até os barulhos. Eu tô aqui falando com vocês, eu tô aqui na empresa, tendo barulhos ao meu redor, eu tô ouvindo esses barulhos. Agora, escutar é diferente. Escutar é ouvir com atenção o que o outro tem a nos dizer. É prestar atenção nos motivos pelos quais ele está falando. Dessa forma, nós conseguimos compreender o seu modo de pensar e somos capazes de dar o retorno que o outro precisa na relação. Então, até aquele exemplo que eu dei para vocês sobre o telefonema. Mas se eu tenho uma amizade que eu soube escutar, que para a pessoa é muito importante que eu ligue, eu vou tentar superar essa dificuldade minha de ligar e ligar mais vezes para a pessoa. Talvez eu nunca vou conseguir ligar para ela o mesmo tanto que ela me liga, porque não é uma dificuldade dela, é a minha dificuldade, né? Mas saber escutar, saber ouvir de verdade, nos faz entender o que o outro precisa da gente na relação. A quarta dica, gente, é assuma a responsabilidade pelas suas ações. Isso é um trabalho constante, que exige uma dedicação consciente em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos assumir a responsabilidade pelas nossas ações. E, inclusive, entender a forma como as nossas ações podem influenciar as ações do outro. Porque, às vezes, a gente está julgando um comportamento que o outro está tendo ali com a gente, no nosso relacionamento, sem entender que esse comportamento já é resultado de alguma ação nossa. Então, vamos nos responsabilizar pelas nossas ações. A quinta dica que eu dou para vocês é: mantenham um diálogo aberto. Gente, conversar é sempre a melhor forma de se entender. E um diálogo aberto e franco, ele leva a um crescimento para os relacionamentos. Mas vamos ter cuidado, gente. Vamos ter cuidado com o que eu já disse para vocês em outro vídeo. Não vamos confundir franqueza com falta de tato. Porque na realidade, gente, a franqueza, ela deve ser usada para dizermos como nos sentimos, nunca para julgar o comportamento dos outros. Pois todos nós corremos o risco de estarmos errados em nossos julgamentos. O tempo todo a gente corre esse risco. E assim a gente pode ofender o outro. Então, muito cuidado. Não vamos confundir, né, um diálogo aberto, um diálogo franco com falta de tato, tá? A gente tem que ser aberto e franco no que a gente vai dizer sobre a gente. Agora, o julgamento sobre o outro tem que ser sempre com muito cuidado. E a sexta e última dica que eu deixo para vocês
né? É o respeito. Como eu já falei, reciprocidade não significa esperar exatamente a mesma coisa em troca. As pessoas são diferentes, esperam coisas diferentes. Dessa forma, a gente deve, acima de tudo, respeitar essas diferenças. Olha, gente, a reciprocidade, como tudo na vida, não acontece por acaso. Ela é reflexo de alguma ação. E eu passei para vocês 6 ações. Então vamos colocá-las em prática. Vamos praticar para nos transformar. A reciprocidade, ela exige um trabalho emocional constante de desenvolvimento. E quando vale a pena investir nessas relações, elas crescem e geram frutos para todas as demais áreas das nossas vidas. Porque, gente, tá tudo aqui. Tá tudo sempre aqui. Até!